Nós aqui outra vez com vocês, professora Joanete Xavier, para falar da magnífica coleção Descomplica Saberes da editora Saviesa. E agora, conversando um pouquinho sobre o volume 4, capítulo 2. Bem, vocês já conheceram as habilidades que compuseram, aliás, o capítulo 1, são as mesmas. Então, você já as conheceu. Agora, então, vamos direto às habilidades que estão relacionadas aqui de escritores que aparece aí na sua coleção ao lado, coladinho com as atividades. Bora comigo? Olha só, a habilidade do 3º ao 5º, a LP09, está relacionada com o descritor, diferenciar as partes principais das secundárias de um texto. Já do 4º ano, a LP02 está relacionada ao descritor, identificar no texto os elementos constitutivos da argumentação. Do 3º ano, a LP31, ela está relacionada ao descritor, identificar os efeitos de sentido decorrentes do uso de adjetivos. Já a habilidade do 5º ano, a LP31, identificar o caráter polissêmico das palavras, uma mesma palavra com diferentes significados, de acordo com o contexto de uso, comparando o significado de determinados termos utilizados nas áreas. E a habilidade do 5º ano, a LP32, está associada ao descritor identificar palavras primitivas, derivadas e compostas, e derivadas por adição de prefixos e de sufixos. E o que nos diz, então, a BNCC sobre a prioridade? A BNCC, ela se preocupa com o letramento, com o desenvolvimento da proficiência leitora. Isso porque, para que o número de analfabetos funcionais no nosso país não cresça. Por isso, nós apresentamos a vocês uma sugestão em que você pode, por meio dessa sugestão, potencializar o desenvolvimento da proficiência leitora que eu apresento por meio de etapas. Essa tela, ela traz uma imagem que sugere a vocês qual foi o texto escolhido para essa sugestão. Vocês já devem ter imaginado. Bora conhecer? O texto, ele é o suporte da elaboração da atividade 2, racismo e o desafio de combatê-lo. Apesar do avanço da tecnologia, que nos traz uma gama de conhecimentos sobre o certo e o errado, e de a lei K.O., Lei 7.716/89, que combate o racismo no Brasil, ter completado 32 anos, no último dia 5 de janeiro, vivemos um retrocesso na questão racial. As atitudes criminosas provêm desde o meio virtual, internet e redes sociais, ao pessoal, em que os intolerantes se manifestam sem se importar com os valores do ser humano. No Brasil, as causas do racismo podem ser associadas principalmente à longa escravização de povos de origem africana e à demora na abolição da escravidão, que, a meu ver, foi limitada por não inserir os escravos libertos no meio social, nem lhes permitir os direitos à educação e ao mercado de trabalho, tornando-os marginalizados. Esse texto segue nessa próxima tela. Em diversas leituras em que me ative para alinhar o pensamento sobre o tema, encontrei várias definições e o modo mais simples para a compreensão seja do intelectual,
seja do mais leigo leitor, foi a perspectiva de que o racismo é a denominação da discriminação e do preconceito, direta ou indiretamente contra indivíduos ou grupos por causa de sua etnia ou cor. Dessa forma, apesar de alguns não admitirem a questão da cor da pele, bem como de seus desdobramentos, é fato predominante entre nós. Para mim, não há, quando se trata dessas questões, o julgamento implícito ou aquela desculpa clássica do "não quis dizer isso". Tudo está escancarado e a pessoa age de forma consciente em seus atos e palavras quando quer atingir a integridade do outro. Este é o chamado racismo estrutural, aflorando nas interações individuais que, de maneira ainda mais branda e por muito tempo imperceptível, tende a ser ainda mais perigosa por ser de difícil percepção. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutido em nossos costumes e que promove, direta ou indiretamente, a segregação ou o preconceito. Bem, esse é o texto, foi o texto escolhido. Ele serviu de suporte para a elaboração da atividade 2 e essa atividade foi elaborada explorando o descritor diferenciar as partes principais das secundárias de um texto. E a sugestão, olha só, constituída por etapas. Preparação antes da aula, leitura do texto, indicar aos estudantes a página do texto, o racismo e o desafio de combatê-lo, como leitura prévia, feita em casa, para ser feita em casa. Solicitar que eles façam anotações sobre partes do texto que acharam interessantes ou importantes. Introdução, discussão em grupo. Iniciar uma conversa em sala de aula sobre o que é racismo e por que é importante combatê-lo. Perguntar aos estudantes o que eles sabem sobre o tema e registrar suas respostas no quadro. Agora vem a próxima etapa, leitura e compreensão. Leitura em voz alta. Faça a leitura do texto em sala de aula. Pedir aos estudantes que sigam o texto e marque partes que eles acham relevantes ou que não entenderam bem. A próxima etapa são as perguntas de compreensão. Após a leitura, fazer perguntas para verificar a compreensão do texto, como: quais são as principais ideias do texto sobre o racismo? Como o texto sugere que podemos combater o racismo? O que você aprendeu que não sabia antes? Você não conhecia, não sabia, não tomou conhecimento antes sobre o racismo. Próxima etapa é a atividade em grupo. Divisão em grupo, você vai dividir a turma em pequenos grupos para a criação de cartazes, que é a próxima etapa. Cada grupo deverá criar um cartaz que responda a uma das seguintes questões, baseando-se no texto. Quais são os efeitos do racismo nas pessoas e na sociedade? Quais são as ações que podemos tomar para combater o racismo? E agora vem a apresentação. Cada grupo apresentará seu cartaz para a turma, explicando as principais ideias que discutiram e como as informações do texto ajudaram na criação do cartaz. E agora, a próxima etapa é a reflexão e encerramento. Reflexão individual, pedir aos estudantes que escrevam a pequena reflexão sobre o que aprenderam com a atividade, como eles podem aplicar o que aprenderam em suas vidas diárias.
E por fim, discussão final, concluir a aula com uma discussão sobre as diferentes formas de combater o racismo que surgiram durante as apresentações e a importância de cada um contribuir para uma sociedade mais justa. Essa foi a minha sugestão de hoje. Gostaram? Obrigada, até o nosso próximo capítulo.